aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Eu ia perguntar agora era se o negócio começou a desgringolar lá atrás. Eu não vou saber quantificar quantas rodadas foram antes do Palmeiras, mas lá no jogo do Flamengo, do Bruno Henrique, onde o Bruno Lage comete uma série de equívocos, eu acho, né? Não primeiro dele, JP Galvão para marcar o Bruno Henrique. JP para marcar o Bruno Henrique, não mexeu no meio campo. Quando eu vi aquilo, eu falei, opa, acho que dá, hein? Entrou com o Segovinha também. Pra mim, o E ele entrega o cargo, né? Cara, pra mim ali foi pior. Cara, eu acho que faltou, e eu sinto falta disso até hoje, de algum diretor mais... Eu não sei como é que é o Mazuco, porque eles fazem questão de também não transparecer como é que é o trabalho deles. Mas eu acho que falta mais alguém do futebol estando lá, tipo o Freeland, que ganhando ou perdendo, o Freeland tava dando coletiva, falando, dando esporro. Chegar pro Bruno Lage naquele momento e falar assim, pô, Bruno, não precisa disso, cara. Pô, que é isso? Isso foi uma derrota, foi circunstancial. Isso acontece. A gente ganhou no primeiro turno e a gente perdeu no segundo, faz parte. E pra mim ali o problema foi... Antes da coletiva, né? Antes da coletiva. Falasse isso com ele, Foi uma surpresa até pra comissão técnica. Foi, o Flávio falou. Foi, o Mazuco tem uma história lá no... O irmão do Lage olhou assim, o que tá fazendo? Pois é, e na cabeça dele ele deve ter achado que, pô, fui gênio, blindei meus jogadores. E, cara... Ele foi só pior. E essas especificidades do futebol brasileiro que eu acho que, às vezes, eu sinto falta que, tipo, o Luiz Castro no começo parecia não ter e o Bruno Lage não tinha. Não tem, nem deu tempo de entender essas coisas que tem só no Brasil. Mas, assim, de escalação... Porque o problema foi o resultado. Mas o Botafogo não jogou mal aquela partida e o JP entrou bem num jogo no anterior, que, se eu não me engano, foi contra o Bahia. O JP tinha entrado bem, porque a gente, cara, pelo que a gente viu no final do campeonato, eu vi um lance ou outro, eu não vou falar que eu não vi nenhuma, mas eu vi algumas coisinhas aí. O de Plácido foi um problema. Aquele lado virou uma questão. Então, cara, o Bruno Lage, da maneira torta dele, ele tava tentando. Você é um dos torcedores que hoje olha assim... Bruno Lage talvez estivesse certo. O tempo inocentou. Essa é a grande realidade. Ninguém quer... Mas o JP, o Segovinha deu mole naquele jogo, mas se você parar e analisar friamente, vamos pegar o segundo gol do Bruno Henrique. Porque o Segovinha não voltou. Cadê o Marlon Freitas dando pressão? A mesma pressão que tinha no primeiro turno. Cadê o Adrielson Cuesta fechando? Cadê o Tietchan dando combate? Tava o JP e o melhor ponto esquerdo do futebol brasileiro. Você quer que aconteça o quê? A culpa foi do Segovinha, a culpa foi do Bruno Lage, a culpa foi do JP. Cara, o cara tava sozinho. E sendo macetado pelo melhor ponto esquerdo do futebol brasileiro repetidamente. Você acha e que ninguém Bruno dando Lage combate. foi inocentado? Médio, porque ele também não poderia ter entregado o cargo, não poderia ter tido aquela reação e tudo mais. Mas, assim, em termos de tentar, o Thiago Nunes terminou o campeonato com 3 zagueiros. Pra tentar fechar, pra tentar dar alguma segurança defensiva. Mexeu no meio campo, né? O Danilo começou a entrar no time, né? Meio como um terceiro zagueiro e tudo mais. Escanteou o de Plácido, porque, cara, era um problema que a gente não tava querendo enxergar, mas ele era um problema. Aquele lado era um problema. No final, o Tiquinho... Qual é o grande Tiquinho, problema? assim, ele saiu de um... Ele seria um dos maiores ídolos da história do Botafogo. Sim. Comparável ao Túlio Maravilha, por exemplo. Sim. Não, o problema já não foi ter colocado ele antes de acabar o campeonato? Cara, Mas é porque, assim... Do jeito que tava se desenhando... Sim. Aí também... Cara, É natural. Cobrar o Botafogo não ser lucidez... campeão só com a tragédia que foi. cobrar E prever lucidez... essa tragédia, só a mãe Michele estrepando esse ano. Mãe Michele antes, Cara, cobrar lucidez de torcedor é maluquice. Lógico. Do jeito que tava, tanto tempo que a gente ficou sem nada, pô, mano, cara, aí acaba o futebol. É porque voltando ao Lúcio, né? Pílulas do Lúcio, antes da gente entrar no assunto da entrevista dele direto. Quando ele falou aqui, relatou o bastidor da barração do Tiquinho, falando que ele chegou, acho melhor não, tal. Bota os que aí dois. treinava com o Tiquinho e nos bastidores entre Botou o eles. Diego Costa. Eu tô pensando em botar o Diego, ele não, calma aí. E aí vai no dia e ele, bota lá no PowerPoint o time com o Diego. O que eu observei depois lendo o comentário desse corte, os botafoguenses que estavam comentando ali, a conclusão era o quê? Porra, olha que grupo de merda. Eles preteriram o ambiente pelo ídolo deles, que era o Tiquinho.
Os torcedores olharam e viram isso. É que a reação foi horrível. É, né? o Vamos falar grupo pra ficou você. louco porque mexeu no ídolo deles, que era o Tiquinho. O ídolo dele tem que ser o Botafogo, tem que ser o título. Não é jogar tudo fora porque mexeram no ídolo deles. Enfim, só voltando um pouco ao que o Gustavo falou, assim, a questão do Bruno Lage, cara, a gente passou tanto tempo, vivendo um momento tão iluminado e cego, a gente não conseguia enxergar várias questões que o elenco tinha, que no final se provaram e todo mundo enxergou. Cara, o Di Plácido era um jogador que tava problema desde o primeiro dia que ele entrou em campo com a camisa do Botafogo. Nunca foi uma coisa estável. Porra, eu fui num jogo na Sul-Americana, cara. Eu vi o Di Plácido dando um carrinho de cabeça pra salvar, pra tentar derrubar um cara. Eu nunca tinha visto um carrinho de cabeça na minha vida. Perfeito. Então, aquele dia eu olhei pro lado e falei, cara, o cara deu um carrinho de cabeça. Mas Acho que o ele é Depp que visionário. tava do meu lado deve falar, jogador de deu um vanguarda, carrinho de cabeça. Então, assim, só que o time jogou tão bem no primeiro turno que essas falhas do time do Botafogo foram sendo mascaradas, assim. E no final, quando tudo começou a dar errado, ficou claro que o Di Plácido não era um lateral direito a nível de futebol brasileiro, nível de Botafogo, que, o lado direito do Botafogo era um problema desde o começo do ano. E talvez o Bruno Lage tivesse enxergado isso lá atrás, só que ele começou a romper no momento que tudo tava dando certo, né? O time tá jogando muito bem, mas calma aí, tem que mudar não sei o quê. Não tava tão, né? Não tava tão bem assim, né? Mas a gente era líder, sabe? Claro. Ele estreia, a gente continua líder, aumenta a vantagem, nada acontece no campeonato. O Botafogo foi tendo problemas e nada acontecia, sabe? Caiu um meteoro no Engenho de Dentro. Não, mas tudo bem, o Botafogo tem 13 pontos aqui. Não, mas caiu, a estrutura do Lonier desabou. Não, mas tudo bem, são 15 pontos de vantagem. Nada acontecia. Talvez ele tenha tentado fazer certo da forma errada, eu acho, sabe? Mas às vezes, é que nem o do Tiquinho, dos jogadores. Eu acho que, sim, isso foi um negócio... O grupo tem que ser culpabilizado. Pra mim, o maior culpado é o grupo. Só que tem que ter alguém pra gerenciar esse meio de campo entre grupo e Bruno Lage. Sim. Porque às vezes o cara tem que tomar umas atitudes meio... impopulares. E ali no momento... como o Abel fez quando o Dudu se machucou. Que nem o... Foi o Dudu que se machucou? Foi o Veiga. Foi o Dudu. Dudu se machucou, cara. Ele barrou o Rony, por exemplo. Ele barrou o Rony. Barrou o Arthur, que foi uma contratação absurda. E quanto tempo demorou pra ele achar um esquema ali que funcionasse? Demorou. Final, quase. Demorou. Então tem que ter um diretor e pra galera... o cara tá chiando. Os líderes do elenco estão chiando. Tem que ter um diretor e falar, líderes do elenco. Bruno Lage, comissão, vem cá. Vamos ficar nessa sala aqui. Fala tudo que você tem que falar, fala tudo que você tem que falar e vamos chegar aqui a uma conclusão pro bem maior que é o título. Então, pra mim, essa decisão do Tiquinho na hora, não sei o quê, cara, depois do jogo, você tem que chegar e falar assim, Bruno Lage, vem cá, explica pra eles, eu não sei se você explicou direito. Elenco, tenta entender por que vocês ficaram bolados, vamos aqui. Faltou direção ali. Faltou direção. Faltou alguém pra chegar. Comando, né? Faltou comando, que parecia muito, porque tinha muito, antigamente, a impressão, de fora, óbvio, que o Luiz Castro é meu sócio, tinha esse papo. Então, o Luiz Castro é que fazia isso, esse meio de campo entre as ideias e os jogadores. E que demorou a dar certo também. Sim. A gente fez o Campeonato Carioca. O primeiro turno foi uma exceção no trabalho do Castro. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.